48 horas. É a diferença entre ter um teto sobre minha cabeça e estar completamente ferrada. Senhora Ribeiro, lamento informar que o prazo final para a quitação do valor é improrrogável. A voz do advogado do outro lado da linha era tão fria quanto o ar-condicionado quebrado do meu escritório improvisado. Segurava o telefone com tanta força que meus dedos estavam ficando brancos. 487 mil reais. Um número tão absurdo que parecia inventado, como aquelas quantias em desenhos animados. Deve haver algum engano, consegui balbuciar enquanto abria freneticamente as gavetas da escrivaninha de João. Meu marido cuidava das finanças, mas ele nunca mencionou nada sobre hipoteca atrasada. Muito menos sobre empréstimos que somavam quase R$500 mil. O advogado pigarreou. Aquele tipo de som que as pessoas fazem quando estão prestes a dizer algo desagradável. Senhora Ribeiro, segundo nossos registros, seu falecido marido estava ciente da situação. As notificações foram enviadas regularmente pelos últimos 8 meses. 8 meses? João tinha morrido há 1 ano. Ele sabia e nunca me contou nada. Deixei o telefone cair quando minhas pernas fraquejaram. Afundei na cadeira de couro que ainda conservava um leve aroma do perfume de João. A casa à beira da represa de Guarapiranga, nosso pequeno paraíso que agora parecia mais uma armadilha, tinha sido presente dos meus avós. 3 gerações da minha família cresceram aqui, entre estas paredes de madeira que rangiam com o vento. Como João pôde arriscar isso? Como não percebi antes? Senti o pânico crescendo, aquela sensação sufocante de que o mundo está desmoronando e você só pode assistir, impotente. Olhei para a foto dos meus avós na parede. Ela com seu vestido florido, ele com seu chapéu de pescador, ambos sorrindo em frente à casa recém-construída. Não vou perder você, sussurrei para a casa como se ela pudesse me ouvir. Foi quando notei o pequeno envelope dourado no canto da escrivaninha. Um convite elegante com letras rebuscadas. Henrique e Vanessa convidam para seu casamento. Aqui, na minha casa, em 2 dias. Minha cunhada planejando a festa do século enquanto eu estava prestes a perder tudo. A ironia seria cômica se não fosse tão devastadora. Observar Vanessa distribuindo os convites dourados pelo condomínio foi como assistir a um desfile de arrogância. Lá estava ela, toda produzida às 10 da manhã de uma quarta-feira, salto-agulha afundando no gramado úmido, cabelo escovado impecavelmente, entregando pessoalmente os convites nas casas dos vizinhos mais influentes. Será o evento da temporada, eu a ouvi dizer à esposa do síndico, que praticamente babava sobre o papel perolado. Fiquei escondida atrás da cortina da sala, me sentindo ridiculamente como uma espiã em minha própria vida. Mariana, querida, achei que estaria na cidade hoje, Vanessa exclamou com falsa surpresa quando me viu na varanda. Seu sorriso não alcançava os olhos. Nunca alcançava quando estava falando comigo. Estou cuidando dos últimos detalhes. O pessoal da decoração chega amanhã cedo. Ela falava como se a casa fosse dela, como se eu fosse apenas uma hóspede inconveniente. Era incrível como, em apenas 1 ano desde a morte de João, Vanessa tinha assumido o papel de dona da situação. Vai ser um casamento simples, íntimo, apenas 300 pessoas. 300? Isso era a população de uma pequena vila. Lembro exatamente do dia em que ela apareceu com a brilhante ideia de realizar seu casamento aqui. 3 meses depois do funeral, quando eu ainda encontrava meias de João em cantos inesperados da casa e chorava abraçada a elas. Seria tão significativo, Mariana. João adoraria ver a casa cheia de vida novamente. Ela tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas de crocodilo. Agora percebo. Na época, aceitei prontamente, grata pela distração, pela chance de encher a casa de risos em vez de ecos. Que idiota eu fui! Enquanto eu chorava pela morte do meu marido, minha querida cunhada já estava planejando como ficar com minha casa. Henrique está tão animado! Continuou Vanessa, ajustando seu anel de noivado gigantesco para garantir que eu o notasse. Henrique Mendonça, o bilionário da tecnologia, 15 anos mais velho que ela e dono de metade dos prédios comerciais de São Paulo. O tipo de homem que compra empresas antes do café da manhã. Ele adora este lugar. Acha que tem
Como ele disse mesmo. Ah, sim. Potencial inexplorado. A maneira como ela pronunciou estas palavras, com um sorriso conhecedor, fez meu estômago afundar. Não era sobre sentimentalismo familiar. Era sobre localização, valor imobiliário e uma vista espetacular para a represa que valeria milhões após algumas reformas necessárias. Foi quase meia-noite quando encontrei a pasta. Estava revirando o escritório de João pela terceira vez, desesperada por qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender como chegamos a este ponto. Atrás da estante de livros, aqui ele sempre dizia que eu não deveria mexer porque os livros tinham uma ordem específica, descobri um pequeno compartimento. Dentro, uma pasta vermelha com o logotipo do banco. As mãos tremiam tanto que deixei cair metade dos papéis. Hipoteca, empréstimos, notas promissórias. E em todos eles, não apenas a assinatura de João, mas também a de Vanessa como avalista. Não pode ser, murmurei enquanto as peças se encaixavam numa imagem horrível. A data do primeiro empréstimo, 3 anos atrás, quando comecei a insistir que reduzíssemos despesas. João sempre dizia que eu me preocupava demais, que os negócios dele estavam indo bem. Mentira. Enquanto isso, meu adorável marido estava hipotecando nossa casa sem meu conhecimento, provavelmente para cobrir dívidas de jogo. E Vanessa sabia. Todo esse tempo, ela sabia. Entre os documentos, uma carta de próprio punho dele para minha cunhada. Vê, preciso de mais tempo. Não posso contar a ela ainda. Vai me deixar. Você entende. Sempre entendeu. Só você. Um nó se formou na minha garganta. Que tipo de relacionamento os dois realmente tinham? O golpe final estava nas últimas páginas. Um contrato preliminar de compra e venda, com a propriedade avaliada em meros 30% do valor de mercado. Vanessa e Henrique planejavam comprar minha casa do banco após a execução da hipoteca, por uma pechincha. O casamento? Apenas uma despedida grandiosa do velho lugar da família, antes de demolirem tudo e construírem sua mansão modernista. As datas não mentiam. Este plano estava em andamento há meses. Eu tinha sido manipulada como uma marionete, primeiro por João, depois por Vanessa, enquanto sorria educadamente e servia cafezinho para os fornecedores do maldito casamento. Sentei no chão do escritório, cercada por papéis que documentavam minha própria estupidez. Como não percebi? João viajando frequentemente, as ligações sussurradas no banheiro, os extratos bancários que nunca me deixava ver. Escolhi ignorar os sinais porque era mais fácil, porque confiava, porque o amava. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto quando a ficha finalmente caiu. Eu tinha 48 horas para conseguir R$ 500.000 ou perderia tudo. E pior, a mulher que planejava ficar com minha casa estaria aqui amanhã para os últimos preparativos do seu casamento de conto de fadas. O relógio na parede parecia bater mais alto. Tic-tac, tic-tac. O tempo estava acabando. Passei a madrugada inteira ligando para todos os bancos do meu celular. Literalmente todos, até aqueles com nomes esquisitos que parecem empresas de fachada. Infelizmente, senhora, com este histórico de crédito... Era sempre a mesma conversa, só mudava a voz educadamente desinteressada do outro lado. Às 7 da manhã, depois da 12ª recusa, joguei o celular na cama e gritei no travesseiro. Meu histórico de crédito? Eu nem sabia que tinha um problema até ontem. Mas aparentemente, João tinha usado meu nome em alguns empréstimos também. Surpresa! Seu marido tinha procuração para assinar por você, explicou uma gerente mais simpática do Banco Itaú. É comum em casamentos. A senhora assinou essa autorização? Engoli em seco. Claro que assinei. Assinei tudo que João colocava na minha frente enquanto sorria e dizia: é só burocracia, amor. Confia em mim. Confiança. Que conceito engraçado. João passou nosso casamento inteiro me protegendo das chatas questões financeiras. Você cuida de deixar nossa casa linda. Eu cuido dos números, ele dizia, como se estivesse me fazendo um favor. Na verdade, estava me mantendo propositalmente na ignorância, assinando meu nome em documentos que eu nunca vi. Desesperada, fui até a joalheria no Shopping Morumbi. Coloquei sobre o balcão de vidro imaculado meu anel de noivado
brincos de diamantes, o colar de pérolas que ganhei no nosso aniversário de 5 anos. O avaliador, um senhor de óculos pequenos na ponta do nariz, examinou cada peça com uma lupa, fazendo e enquanto eu ficava parada, suando de nervoso. Posso oferecer 28 mil pelas peças, ele finalmente disse. 28 mil? As joias que João me garantiu valerem uma pequena fortuna mal dariam para a entrada de um carro popular. Receio que estas pérolas sejam cultivadas, não naturais, explicou ele, quase com pena. E este diamante, bem, tem claridade comprometida. Saí da joalheria segurando um cheque patético e uma verdade ainda mais dolorosa. Até as joias que João me dava eram menos valiosas do que ele afirmava. Dirigi até o condomínio de Denise, minha suposta melhor amiga. Se alguém poderia me emprestar dinheiro, seria ela, certo? Mas quando mencionei minha situação, vi seu rosto mudar sutilmente. Oh, querida, que terrível! Adoraria ajudar, mas acabamos de investir na ampliação da casa de praia. O que significava: não empresto dinheiro para pessoas falidas. Nossa amizade, aparentemente, também tinha claridade comprometida. Vanessa chegou pouco depois do meio-dia, comandando um exército de decoradores como um general em guerra. De dentro da casa, observei-a apontando para diferentes áreas do jardim. As mesas dos convidados aqui, o bar ali, a pista de dança perto do deck. Meu jardim, o jardim onde eu plantei cada flor, onde João me pediu em casamento sob o jacarandá, estava sendo dividido em estações para uma festa que celebraria minha completa ruína. A ironia era tão absurda que quase ri. Quase. Mariana, aí está você! Vanessa exclamou quando finalmente entrei no jardim. Seu tom mudou instantaneamente de comandante para falsamente doce. O que acha dos arranjos? Orquídeas brancas e hortênsias azuis, para combinar com a vista da represa. Ela falava animadamente para mim, mas seus olhos continuavam seguindo os decoradores, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. Era fascinante, de um jeito perturbador, como ela conseguia manter duas personalidades simultâneas. A Vanessa encantadora para o público e a Vanessa calculista que eu começava a realmente conhecer. Por que você está fazendo isso? As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. Vanessa piscou, momentaneamente confusa. Então sorriu, aquele sorriso ensaiado que provavelmente praticava no espelho. Fazendo o quê, querida? O casamento? Bem, quando se encontra o homem certo... Balancei a cabeça, interrompendo sua encenação. Não, porque aqui? Porque na minha casa? Porque agora, quando sabe que estou prestes a perdê-la? Seu sorriso vacilou por um instante, como uma lâmpada com mau contato. Então, vendo que estávamos sozinhas, seu rosto transformou-se completamente. Mariana, querida, você realmente é tão ingênua quanto João dizia. Sua voz era agora baixa, quase um sussurro, mas afiada como uma navalha. Nós fazíamos planos para esta propriedade enquanto você escolhia cortinas. João nunca valorizou este lugar como merecia. Ele via uma casa velha. Eu e Henrique vemos potencial para uma residência digna da revista Casa Vogue. Ela ajustou casualmente uma flor no arranjo mais próximo. Quanto ao timing, bem, negócios são negócios. Por que construir do zero quando podemos comprar por uma fração do preço após a execução da hipoteca? Você deveria me agradecer por dar a este lugar uma última festa memorável antes da demolição. Saí daquela conversa em piloto automático, dirigindo sem rumo pelas margens da represa, com as palavras de Vanessa ecoando na minha cabeça. A estrada sinuosa ao longo da água normalmente me acalmava, mas hoje cada curva parecia me levar mais fundo no desespero. Na curva mais fechada, onde o guardrail estava amassado de algum acidente antigo, quase perdi o controle do carro. Freiei bruscamente, o coração disparado, as mãos tremendo no volante. Foi quando notei o outro carro parado no acostamento com o capô levantado, um Honda Civic vermelho com fumaça saindo do motor. Precisa de ajuda? Perguntei automaticamente ao parar, sem realmente processar o que estava fazendo.
A mulher debruçada sobre o motor levantou a cabeça, o rosto manchado de graxa, o cabelo cacheado preso num coque mal feito. Levei alguns segundos para reconhecê-la. Helena? Helena Vasques? Ela franziu os olhos, tentando me identificar. Mariana Ribeiro? Meu Deus, quanto tempo! Helena tinha sido minha cliente uns 5 anos atrás, quando ainda trabalhava como designer de interiores, antes de João insistir que meu hobby estava tomando tempo demais da nossa vida familiar. Esse carro vai ser a minha morte. Helena suspirou, limpando as mãos num lenço já imundo. Superaqueceu de novo. Estou indo para uma audiência e vou chegar atrasada. Só então reparei em sua pasta de couro e no terninho formal que contrastava com a mancha de graxa na testa. Audiência? Você é advogada. Direito imobiliário e casos de fraude financeira, principalmente. Algo disparou no meu cérebro como um alarme. Direito imobiliário. Fraude financeira. Era como se o universo tivesse acabado de me mandar um anjo da guarda extremamente específico para a minha situação. Posso te dar uma carona? Ofereci, as palavras saindo rápido demais. E talvez você possa me dar um conselho? Estou com um problema que parece exatamente a sua especialidade. Helena me olhou com curiosidade, depois para seu carro fumegante e deu de ombros. Bem, parece que não tenho muita escolha, né? Enquanto ela pegava sua pasta no banco do passageiro, senti uma coisa estranha no peito. Não era bem esperança. Era mais como aquela sensação de quando você está afundando e seus dedos encontram algo sólido para segurar. Ainda estava me afogando, mas talvez, só talvez, tivesse encontrado uma boia. O escritório de Helena não era nada como eu imaginava. Nada de mármore, madeira escura ou quadros de formatura. Era um espaço pequeno num prédio comercial na Berrine, com plantas demais, uma estante abarrotada de livros jurídicos e um sofá puído no canto. Desculpe a bagunça, ela disse, tirando uma pilha de papéis de uma cadeira para que eu pudesse sentar. Economizo no escritório para cobrar menos dos clientes que realmente precisam. Havia algo reconfortante naquele caos organizado, na ausência de pretensão. Helena não estava tentando me impressionar, e isso, paradoxalmente, me impressionou. Então deixa eu entender, ela disse depois que expliquei minha situação, espalhando os documentos que eu trouxe sobre sua mesa já lotada. Seu marido hipotecou a casa sem seu conhecimento, usando uma procuração que você assinou. A hipoteca está sendo executada em 48 horas, agora menos. E sua cunhada, que era avalista nos empréstimos, está planejando comprar a propriedade a preço de banana após a execução. Ela ajustou os óculos de armação vermelha no nariz, examinando um documento após o outro. E para completar, o casamento dela acontece na sua casa amanhã. Uau, isso é cinematográfico. Existe alguma saída? Perguntei, odiando o tom de desespero na minha voz. Helena mordeu o lábio, pensativa. Talvez. Alguns destes empréstimos têm irregularidades. Esta assinatura aqui, por exemplo, é realmente sua? Olhei para onde ela apontava. Uma assinatura que se parecia vagamente com a minha, mas com diferenças sutis. Não, quer dizer, é parecida, mas não fui eu. Helena assentiu, fazendo anotações rápidas. Suspeitei. Podemos entrar com um pedido de liminar argumentando fraude. Não vai anular a dívida, mas pode nos dar tempo. Tempo é exatamente o que não tenho, observei amargamente. Helena me olhou por cima dos óculos, uma expressão suave no rosto. Sabe, já estive do outro lado dessa mesa, ela disse, apontando para onde eu estava sentada. Meu ex-marido fez algo parecido. Perdemos tudo. Foi por isso que mudei de carreira. Era contadora. Fui fazer direito para entender como fui enganada e ajudar outras pessoas. Ela estendeu a mão, tocando meu braço levemente. Não vou mentir, Mariana. É uma batalha difícil. O sistema tende a favorecer os bancos e pessoas com dinheiro como seu futuro ex-cunhado bilionário. Mas não é impossível. A manhã seguinte trouxe a primeira derrota. O juiz negou a liminar. Helena explicou por telefone,
a frustração evidente em sua voz. Sem provas mais concretas de fraude, ele considera que a procuração que você assinou é válida para todos os atos. Fechei os olhos, sentindo o peso da realidade. Nem 24 horas para o casamento, nem 36 horas para perder minha casa. E agora, sem o escudo legal que esperávamos. E agora? Perguntei, observando pela janela os funcionários montando as tendas brancas para o casamento, como abutres se preparando para um funeral. Mal tinha desligado quando uma BMW preta entrou pelo portão, estacionando ao lado dos caminhões de entrega. Henrique Mendonça em pessoa, com seu terno impecável e aquele tipo de bronzeado que só gente muito rica consegue manter o ano todo. Nunca tínhamos nos encontrado formalmente, apenas acenos de cabeça em eventos da família onde ele aparecia como amigo de Vanessa. Agora entendo por que mantiveram o relacionamento discreto por tanto tempo. Não era só um namoro, era uma parceria de negócios. Senhora Ribeiro, ele disse com um sorriso ensaiado, e aquele tom de voz que executivos usam quando acham que estão fazendo um favor a alguém menos importante. Espero que não se importe com minha visita surpresa. Gostaria de discutir uma proposta que pode interessar a você. Convidei-o a entrar, mais por educação automática do que vontade. Na sala, ele admirou a vista para a represa como quem avalia uma mercadoria. Linda propriedade, tem caráter, embora precise de modernização, claro. Tive que morder a língua para não responder que a casa tinha mais caráter no menor cômodo do que ele em todo seu corpo bronzeado artificialmente. Henrique foi direto ao ponto. Queria comprar a casa. Ali, na hora, antes da execução da hipoteca. Ofereceu pagar a dívida do banco e mais 100 mil, por todos os transtornos. Era tentador, terrivelmente tentador. Resolver tudo em um instante, sair com algum dinheiro no bolso. Enquanto considerava, notei pelo canto do olho um carro familiar estacionando. O Honda de Helena, aparentemente consertado. E atrás dele, chegando separadamente, o carro de Vanessa. Os olhares que eles trocaram quando se viram, aquele misto de surpresa e pânico mal disfarçado, foi como um raio-x da situação. Henrique não estava ali por bondade. Estava tentando fechar o negócio antes que eu descobrisse mais alguma coisa. Eles aceleraram a execução. Expliquei para Helena e Miguel, o jardineiro que trabalhava para minha família há décadas, na cozinha agora transformada em quartel-general improvisado. O banco ligou. A ordem de despejo pode chegar amanhã à tarde, logo após o casamento. Miguel balançava a cabeça, indignado. Dona Mariana, isso não tá certo. Essa casa é da sua família há gerações. Helena folheava freneticamente seus livros de direito, procurando algum precedente, alguma brecha que pudéssemos usar. Dona Vanessa tentou me subornar. Miguel revelou de repente, a vergonha evidente em seu rosto enrugado pelo sol. Ofereceu um bônus se eu contasse o que a senhora estava fazendo, se tinha planos de atrapalhar o casamento. Olhei para ele surpresa. E você não aceitou? Ele endireitou os ombros, ofendido. Trabalhei para o seu avô, depois para o seu pai. Gente de honra. Essa Vanessa não é gente de honra. Senti um nó na garganta. Em meio a tantas traições, encontrar lealdade onde menos esperava era como um copo d'água no deserto. Não podemos impedir a execução da hipoteca legalmente, concluiu Helena, fechando um livro grosso com frustração. Mas talvez possamos ganhar tempo. Miguel, que estava olhando pela janela os preparativos do casamento, virou-se lentamente. Sabe, Dona Mariana, nas tempestades fortes, seu avô sempre trancava a casa toda, inclusive os acessos ao deck e ao jardim. Ele fez uma pausa significativa. Se todas as entradas estivessem trancadas amanhã, Helena pegou a deixa imediatamente, os olhos brilhando com compreensão. Tecnicamente, você ainda é a proprietária até a ordem de despejo ser cumprida. Legalmente, pode controlar o acesso à propriedade. Olhei de um para o outro, a ideia formando-se como um pequeno tornado em minha mente. Não era apenas sobre impedir um casamento ou vingar-me de Vanessa e Henrique.
Era sobre criar uma situação tão caótica, tão publicamente embaraçosa, que eles seriam forçados a negociar nos meus termos. Precisaríamos mudar todas as fechaduras hoje à noite, murmurei, já calculando mentalmente a logística, e instalar câmeras e um sistema de som externo. Miguel sorriu de um jeito que nunca tinha visto antes, quase travesso. Conheço um chaveiro que trabalha 24 horas, sobrinho do meu primo. Helena acrescentou com um brilho determinado nos olhos. E precisamos documentar tudo. Evidências são cruciais. Pela primeira vez em 2 dias, senti algo diferente do desespero. A adrenalina elétrica de um plano em formação. As 24 horas seguintes foram uma operação militar disfarçada de últimos preparativos para o casamento. Miguel, que de repente se revelou um estrategista nato, mapeou cada entrada da propriedade. Eram 7 no total, incluindo a portinha quase esquecida da adega. Se esquecermos uma só, todo o plano vai por água abaixo, ele explicou, fazendo marcações num papel manteiga sobre a planta da casa. Era bizarro ver meu gentil jardineiro, que normalmente só falava sobre as estações de plantio, agora parecendo um personagem de filme de espionagem. O chaveiro, que realmente era sobrinho do primo de Miguel, chegou às 8 da noite, carregando uma maleta de ferramentas que parecia pesar 1 tonelada. Troco todas até meia-noite, mas vai custar dobrado, avisou ele direto ao ponto. Dinheiro era justamente o que eu não tinha, mas Helena surpreendentemente adiantou o pagamento. Considere um investimento no nosso caso, ela disse com uma piscadela. Enquanto isso, instalamos discretamente pequenas câmeras nos pontos estratégicos e um sistema de som externo escondido entre as plantas. O tempo todo, meu coração parecia prestes a sair pela boca cada vez que um carro se aproximava ou um telefone tocava. O momento mais tenso foi quando Vanessa apareceu sem avisar para uma última verificação. Tive que distrair ela na varanda da frente falando entusiasticamente sobre arranjos de flores. Eu, que naquele momento não dava a mínima para flores, enquanto Miguel e o chaveiro se escondiam no porão com todas as ferramentas. Você parece diferente, Vanessa comentou, me analisando com aqueles olhos de lince. Mas, animada? Achei que estaria arrasada com a situação do banco. Engoli em seco, forçando um sorriso. Estou tentando ver o lado positivo. Quem sabe um recomeço não é exatamente o que preciso? Ela pareceu satisfeita com minha aparente rendição, o que só aumentou minha determinação. Quando finalmente todos foram embora e o chaveiro terminou seu trabalho, já passava da 1 da manhã. Estava exausta, mas estranhamente elétrica. Testamos cada fechadura, cada câmera, o sistema de som. Amanhã, você fica na casa do lago, orientou Helena, referindo-se à pequena casa de barcos que ficava do outro lado da propriedade, com visão perfeita para o jardim principal. De lá pode controlar tudo sem ser vista. Antes de ir embora, ela segurou minhas mãos. Tem certeza disso? Ainda dá tempo de voltar atrás. Pensei em todas as mentiras, nas manipulações, na forma como fui tratada como peça descartável nos planos deles. Absoluta, respondi, embora naquela noite, encarando o teto do meu quarto, sonhasse com João me perguntando se eu realmente tinha coragem de seguir até o fim. O nascer do sol sobre a represa normalmente me enche de paz, mas naquela manhã, observando os primeiros raios dourados refletirem na água, senti apenas uma determinação fria. Tinha dormido no máximo 2 horas, acordando sobressaltada a cada barulho. Agora, com uma xícara de café forte que fazia meu estômago vazio protestar, observava da janela os primeiros fornecedores chegando. Uma van de flores, o pessoal do buffet, a equipe de som. Todos parando confusos na entrada principal, tentando abrir portas que não abriam mais. Enquanto assistia à confusão crescente, memórias invadiam minha mente. Papai ensinando-me a nadar naquelas mesmas águas. Mamãe na cozinha, preparando bolos cujo cheiro preenchia toda a casa. João me trazendo aqui pela primeira vez, nervoso para conhecer meus avós. Nossa festa de casamento, muito menor e mais íntima do que este espetáculo que Vanessa planejava. E depois,
Os momentos difíceis também. O funeral dos meus avós, as noites em claro cuidando de João quando ele ficou doente pela primeira vez, os silêncios cada vez mais longos entre nós nos últimos anos. Esta casa viu tudo. Era mais que madeira e tijolos. Era o receptáculo da minha história. Meu celular começou a vibrar incessantemente às 8 da manhã. Primeiro, o coordenador do buffet. Depois, a florista. Em seguida, a própria Vanessa, sua voz controlada inicialmente, tornando-se mais histérica a cada ligação não atendida. Mariana, que diabos está acontecendo? Ninguém consegue entrar. Me ligue imediatamente. As mensagens de voz escalavam em desespero, e confesso que havia uma pequena, vergonhosa parte de mim que saboreava cada segundo daquele pânico. Alguém finalmente estava provando do próprio remédio. De acordo com o plano, me mudei para a casa de Barcos antes das 9, levando apenas o essencial: laptop para controlar as câmeras, celular, a pasta com todos os documentos que incriminavam Vanessa e, por algum motivo sentimental, a foto dos meus avós. Das janelas panorâmicas, tinha visão privilegiada do jardim e do deck, agora tomados por pessoas gesticulando freneticamente. Pela primeira vez em meses, senti que tinha algum poder sobre minha vida. Era um sentimento embriagador, mas ao mesmo tempo, assustador. O que aconteceria quando o pó baixasse? Estaria jogando fora minha última chance de sair desta situação com alguma dignidade? Henrique chegou pouco depois das 10, e pela linguagem corporal tensa, percebi que o casal perfeito estava tendo sua primeira grande briga. Que pena. Meio-dia, e o caos estava oficialmente instalado. Convidados começavam a chegar, encontrando não a elegante recepção prometida, mas uma confusão de fornecedores frustrados, decorações pela metade e nenhum lugar para sentar além das poucas cadeiras do jardim. Avistei tios e primos que não via há anos, todos em seus trajes de gala sob o sol inclemente de janeiro. Senhoras idosas abanando-se com os convites luxuosos, homens de terno afrouxando gravatas. Parte de mim sentia-se mal por eles. Eram apenas convidados inocentes. Estive a ponto de desistir quando meu celular vibrou com uma notificação do banco. Aviso final: execução de hipoteca. Abri tremendo. Tinham adiantado ainda mais a execução para as 17 horas daquele mesmo dia. Foi nesse momento que Helena chegou, elegantemente vestida como uma convidada qualquer, infiltrada na festa que não estava acontecendo. Com óculos escuros e um vestido azul discreto, ela circulava entre os grupos, captando pedaços de conversa, enviando-me atualizações por mensagem. Vanessa está à beira de um colapso nervoso. Henrique tentando manter as aparências, mas claramente furioso. Metade dos convidados já estão comentando sobre pegar táxi de volta. Agora ou nunca, Mariana. O dedo pairou sobre o botão que ativaria o sistema de som externo. Se apertasse, não haveria volta. Respirei fundo, lembrando da conversa que gravei com Vanessa, aquela onde ela admitiu todo o plano. Reproduzi-la para todos os convidados seria nuclear. Destruiria a reputação dela e possivelmente seu relacionamento com Henrique. Era cruel? Sim. Mais cruel que planejar me deixar sem teto enquanto celebrava em minha propriedade? Discutível. O dilema moral me consumia quando algo inesperado aconteceu. Avistei minha tia Cecília, irmã da minha mãe, chegando de braço dado com seu marido. Tia Cecília, que me criou após a morte dos meus pais, que costurou meu vestido de formatura, que chorou comigo no funeral de João. Ela não sabia de nada. Ninguém da minha família sabia. Vanessa tinha enviado os convites como se tudo fosse perfeito, como se eu estivesse de acordo. O dedo apertou o botão quase por vontade própria. O som de feedback agudo fez todos olharem ao redor, confusos. E então, minha voz gravada encheu o ar, seguida pela voz inconfundível de Vanessa. Mariana, querida, você realmente é tão ingênua quanto João dizia. Nós fazíamos planos para esta propriedade enquanto você escolhia cortinas. Cada palavra, cada revelação do plano de comprar a casa após a execução, cada insulto aos próprios convidados, pessoas que só convidamos pelo dinheiro dos presentes.
tudo amplificado para que todos ouvissem. Vi Vanessa congelar no meio do jardim, seu rosto passando por uma variedade impressionante de expressões: choque, horror, fúria. Henrique, a alguns metros dela, lentamente virou-se em sua direção, uma expressão calculista substituindo a máscara social. Nunca vi um grupo tão elegante se transformar em um enxame agitado tão rapidamente. Era como assistir a um documentário da National Geographic sobre comportamento de manada, só que com pessoas usando Prada e Armani. Grupos se formaram instantaneamente, alguns ao redor de Vanessa, outros próximos a Henrique, a maioria apenas tentando entender o que diabos estava acontecendo. Minha tia Cecília parecia particularmente confusa, olhando ao redor como se esperasse que eu aparecesse a qualquer momento. As câmeras registravam tudo: o colapso da compostura de Vanessa, Henrique se afastando estrategicamente, convidados pegando seus celulares para registrar o desastre social do ano. Isso é um absurdo! Uma armação! Vanessa gritava, sua voz estridente facilmente captada pelas câmeras. Tentou se aproximar de Henrique, que recuou como se ela tivesse uma doença contagiosa. Harry, você não acredita nisso, acredita? Mariana está obviamente manipulando essa gravação. Mas a expressão dele dizia tudo. Aquela mistura de nojo e cálculo frio que só um homem de negócios consegue fazer quando percebe que fez um investimento ruim. A ironia era quase poética. Vanessa, que manipulou todos ao seu redor, agora alegando ser manipulada. O momento-chave veio quando um garotinho, filho de quem não faço ideia, se aproximou de Vanessa, curioso com a comoção. Tia Nessa tá chorando. Ele observou inocentemente, esticando a mão para tocar o vestido dela. Sai daqui! Ela explodiu, empurrando a criança com mais força que o necessário. O menino caiu sentado na grama, o lábio tremendo em choque antes do choro começar. A mãe correu para pegá-lo, lançando a Vanessa um olhar que poderia congelar o inferno. Este pequeno momento, mais que a gravação ou o casamento arruinado, mostrou a todos quem Vanessa realmente era quando a fachada caía. Estava tão absorta observando a cena que quase não percebi Helena acenando discretamente para mim da borda do jardim. Era o sinal combinado. Hora de aparecer. Meu coração acelerou a 1000 por hora. Era uma coisa planejar tudo de longe. Outra completamente diferente era enfrentar pessoalmente o caos que tinha criado. Respirei fundo, ajeitei a roupa simples mas digna que havia escolhido. Nada de parecer vítima, nada de drama excessivo. E saí da casa de barcos. Enquanto caminhava em direção ao jardim, vi Henrique me notando primeiro, seus olhos calculistas estreitando-se. Depois Vanessa, seu rosto transformando-se numa máscara de ódio puro. E então minha tia Cecília, confusão dando lugar à compreensão e depois a uma espécie de orgulho cauteloso. Era a hora do confronto final, e estranhamente, não estava mais com medo. Sabe aquele silêncio ensurdecedor que acontece em filmes quando a protagonista entra em cena no momento mais dramático possível? Foi exatamente isso. Juro que dava para ouvir os grilos no jardim quando comecei a caminhar pelo gramado em direção ao grupo. Alguns convidados sussurravam, apontando discretamente, ou nem tanto para mim. É ela. A dona da casa, a ex do falecido marido. Essa última me fez revirar os olhos mentalmente. Eu não era ex de ninguém, era viúva, pelo amor de Deus. Boa tarde a todos, disse, minha voz surpreendentemente firme. Lamento o inconveniente com as portas trancadas. Parece que houve um mal-entendido. Vanessa deu 2 passos na minha direção, seu rosto contorcido numa fúria que nem seu botox conseguia disfarçar. Sua vadia psicopata! O que pensa que está fazendo? Henrique, sempre o empresário calculista, colocou a mão no braço dela, tentando contê-la. Não por preocupação com os sentimentos dela, obviamente, mas pela cena pública que estava se desenrolando. O que estou fazendo? Repeti calmamente, olhando ao redor para os convidados que agora formavam um círculo perfeito ao nosso redor, como espectadores de uma luta de boxe. Estou impedindo que minha casa, a casa que meus avós construíram, onde cresci, e que ainda é legalmente minha,
seja usada para celebrar a união de duas pessoas que conspiraram para tirá-la de mim. Abri a pasta que trazia comigo, removendo os documentos que Helena tinha organizado meticulosamente. Tenho aqui evidências de que Vanessa, como avalista dos empréstimos do meu falecido marido, sabia da situação financeira precária muito antes de sua morte e que planejava, junto com seu noivo, comprar esta propriedade a preço de banana após a execução da hipoteca. Um murmúrio percorreu a multidão. Henrique deu um passo à frente, aquele sorriso ensaiado de comercial de pasta de dente surgindo automaticamente. Senhora Ribeiro, entendo seu desapontamento com a situação. Mas transformar um evento familiar em circo público não ajuda ninguém. Por que não conversamos em particular? Tenho certeza que podemos chegar a um acordo razoável. Tradução. Vamos esconder essa confusão vergonhosa dos convidados importantes e comprar seu silêncio depois. Mas eu já tinha passado do ponto de aceitar migalhas. Acordo razoável? Repeti, arqueando uma sobrancelha. Como o que me ofereceu ontem? Pagar a dívida e mais 100 mil pela propriedade que vale 5 vezes isso? Sorri, sentindo uma confiança que não sabia que tinha. Não, senhor Mendonça. Acabou o tempo de acordos nas sombras. Se quer tanto esta casa, terá que pagar o valor justo de mercado. E quanto a você, Vanessa? Me virei para ela, que parecia estar prestes a explodir. Talvez queira explicar aos seus convidados por que achava apropriado celebrar seu casamento na casa que ajudou a tirar da família. As próximas 2 horas foram um espetáculo digno de Netflix. Convidados saindo em massa, alguns parando para tirar selfies discretas com o drama ao fundo. Sério, gente. Fornecedores desmontando às pressas. Aparentemente, ninguém queria estar associado ao casamento desastre do ano, como já estava sendo chamado nos grupos de WhatsApp. Vanessa teve que ser praticamente arrastada por suas damas de honra para longe de mim, enquanto gritava uma impressionante variedade de palavrões que eu nem sabia que existiam. Nota mental. Minha ex-cunhada tem um vocabulário surpreendentemente colorido para alguém tão preocupado com aparências. Henrique, por outro lado, mostrou sua verdadeira natureza de tubarão. Enquanto Vanessa era puro caos emocional, ele estava no telefone, dando instruções rápidas, olhos frios calculando perdas e próximos passos. Em determinado momento, o vi olhando para a casa, não com raiva, mas com aquela mesma expressão de avaliação de antes. Percebi que para ele, isso era apenas um contratempo, não um fim. Homens como Henrique Mendonça não chegam ao topo aceitando derrotas. Um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que talvez tivesse vencido uma batalha, mas a guerra estava longe do fim. Tia Cecília me encontrou quando a multidão começava a dispersar. Meu Deus, Mariana, por que não me contou? Ela perguntou segurando minhas mãos entre as suas. Achei que tudo estava resolvido, que você tinha concordado com o casamento aqui. Percebi então como Vanessa tinha sido meticulosa em sua manipulação, mantendo minhas 2 vidas, família e negócios, cuidadosamente separadas. Não queria preocupar ninguém, menti parcialmente. A verdade, que estava paralisada de vergonha por ter sido tão ingênua, tão facilmente enganada, era difícil demais de admitir, mesmo para minha tia querida. Helena se aproximou enquanto eu observava os últimos carros deixando a propriedade. Impressionante, ela comentou, um sorriso discreto nos lábios. Você tem futuro no teatro, sabia? Ri, mas o som saiu mais como um soluço engasgado. A adrenalina estava passando, deixando apenas exaustão em seu lugar. O que acontece agora? Perguntei, olhando para a bagunça que antes era meu jardim. Flores pisoteadas, cadeiras tombadas, taças de champanhe abandonadas pela metade. Helena consultou o relógio. Agora, esperamos. O oficial de justiça deve chegar a qualquer momento com a ordem de despejo. Mas... Ela sorriu de um jeito misterioso. Acho que compramos um pouco mais que tempo hoje. A manhã seguinte trouxe a ressaca emocional que eu esperava, mais a dor de cabeça literal de quem dormiu apenas 2 horas. Inacreditavelmente, o oficial de justiça nunca apareceu no dia anterior. Provavelmente adiado por causa da confusão, explicou Helena ao telefone.
Mas não se iluda, eles virão. Ela mal tinha terminado a frase quando a campainha tocou. Meu coração disparou, até abrir a porta e encontrar não um oficial, mas um entregador com um envelope elegante. Entrega para Mariana Ribeiro, ele anunciou, estendendo uma prancheta para eu assinar. Dentro, um convite. Não, uma intimação, impresso em papel caro com o logotipo de um escritório de advocacia renomado. Valentina Santos versus Mariana Ribeiro. Processo por difamação e danos morais. Anexado, uma carta detalhando como eu havia maliciosamente arruinado um evento familiar e causado danos irreparáveis à reputação pessoal e profissional da minha querida ex-cunhada. O valor pedido de indenização era astronômico, claramente projetado para me enterrar ainda mais. Liguei para Helena imediatamente, as mãos tremendo. Ela está processando? Ela? Depois de tudo que fez? Era esperado. Helena suspirou, não parecendo nem um pouco surpresa. É uma tática de intimidação clássica. Ela tem recursos para contratar os melhores advogados, e sabe que você não tem. Fechei os olhos, sentindo a derrota se aproximando novamente. Mesmo com as provas, mesmo com a gravação, estava em desvantagem. O sistema legal favorece quem pode pagar por ele, e eu definitivamente não podia. Tem mais uma coisa, continuou Helena, seu tom mudando para algo mais preocupado. O juiz considerou algumas das nossas gravações inadmissíveis como evidência. Aparentemente, gravar alguém sem consentimento explícito, mesmo em sua propriedade, é problemático legalmente. A campainha tocou de novo, e desta vez era ele, Henrique Mendonça, em pessoa, sem Vanessa. Vestia um terno ainda mais impecável que o anterior, se é que isso era possível. Podemos conversar? Perguntou com aquela falsa cordialidade de tubarões corporativos. Deixei-o entrar, mais por curiosidade que educação. Na sala, ele observou o estado caótico. Eu não tinha tido energia para limpar a bagunça deixada pelos preparativos do casamento. Direto ao ponto, disse ele, recusando o café que oferecia automaticamente. Quero comprar a propriedade. Preço de mercado justo, avaliação independente. Você sai com dinheiro suficiente para recomeçar. Eu obtenho o que quero. Todos seguem com suas vidas. Fez uma pausa calculada. Em troca, Vanessa retira o processo. Olhei para ele, tentando processar a oferta. Era tentadora. Terrivelmente tentadora. Sair deste pesadelo com dinheiro no bolso, sem mais batalhas legais, sem mais Henrique e Vanessa. E se eu recusar? Perguntei, já adivinhando a resposta. O sorriso dele desapareceu. Então, usaremos todos os recursos legais disponíveis. O processo por difamação é apenas o começo. Posso fazer isso durar anos, Mariana. Anos que você não tem, financeiramente falando. Não era uma ameaça velada. Era explícita. E o pior, ele tinha razão. Em uma guerra de desgaste legal, eu não tinha chance. Foi quando notei algo na expressão dele enquanto observava a vista pela janela. Não era apenas ganância. Era admiração genuína? Você realmente ama este lugar, não é? Perguntei impulsivamente. Pela primeira vez, Henrique pareceu levemente desconcertado. É um investimento excepcional, respondeu, voltando rapidamente à persona de homem de negócios. Ele está mentindo, afirmou Helena quando nos encontramos naquela tarde para discutir a proposta de Henrique. Estávamos no mesmo café na Berrine, onde tínhamos nos reunido pela primeira vez, que parecia ter acontecido há uma eternidade, não apenas alguns dias. Se aceitar a oferta dele agora, estará negociando de uma posição de fraqueza. Ele sabe disso, por isso está pressionando. Ela mordiscava uma caneta, seu hábito quando estava pensando intensamente. O que ele não sabe é que encontrei mais irregularidades nos empréstimos. João e Vanessa falsificaram sua assinatura em pelo menos 3 documentos importantes. Mas o juiz já disse que algumas das evidências são inadmissíveis, argumentei, mexendo distraidamente no meu cappuccino frio. Helena sorriu daquele jeito determinado que eu começava a reconhecer, o sorriso de alguém que não aceita derrota facilmente. Sim, as gravações do casamento.
mas estou falando de perícia grafotécnica. Podemos provar que não foi você quem assinou. Ela abriu sua pasta mostrando relatórios preliminares. E mais. Descobri que Vanessa tem feito isso antes. 3 outras propriedades nos últimos 5 anos. Mesmo modus operandi. Encontra alguém vulnerável, manipula, espera a execução, compra barato. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções e batalhas legais. Henrique, percebendo que não cederíamos facilmente, dobrou sua aposta. Agora o processo por difamação incluía invasão de privacidade e outras acusações criativas. Vanessa deu entrevistas a colunas sociais, pintando-se como vítima de uma cunhada desequilibrada, ainda em luto. Mas Helena também estava ocupada, construindo meticulosamente nosso caso, encontrando outras vítimas do esquema de Vanessa, pressionando o banco para investigar as assinaturas falsificadas. Foi um jogo de xadrez legal onde cada movimento era respondido com outro ainda mais agressivo. A reviravolta veio de onde menos esperávamos. Henrique, cansado dos dramas de Vanessa e preocupado com sua própria reputação, começou a se distanciar dela. Primeiro, cancelou a lua de mel que tinham planejado. Depois, foi visto jantando com outra mulher. Apenas negócios, claro. A gota d'água foi quando ele descobriu, através das investigações de Helena, que Vanessa tinha mentido sobre outros investimentos que fizeram juntos. A notícia chegou até mim através do fofoqueiro oficial do condomínio. Henrique e Vanessa tiveram uma briga épica no restaurante Fasano, terminando com ela jogando uma taça de vinho tinto no terno branco dele. No dia seguinte, ele retirou todo o apoio financeiro aos processos contra mim. O banco, preocupado com a publicidade negativa e as evidências crescentes de irregularidades, finalmente concordou em renegociar os termos. Não foi uma vitória total. Ainda tinha uma dívida considerável para pagar, mas consegui um prazo realista e condições que me permitiriam manter a casa. Quando assinei os novos papéis, Helena ao meu lado verificando cada vírgula, senti uma mistura estranha de alívio e incredulidade. Ainda não acredito que conseguimos, confessei enquanto saíamos do banco. Helena sorriu, ajustando os óculos no nariz. Na verdade, foi você quem conseguiu, no momento em que decidiu lutar em vez de aceitar o inevitável. Enrubesci com o elogio, mas algo naquelas palavras ecoou dentro de mim. Talvez a Mariana que existia antes de toda essa confusão não teria lutado, mas essa nova versão de mim, ela não desistia tão facilmente. 3 meses depois do casamento que não aconteceu, sim, ganhou até nome oficial nas rodinhas de fofoca do bairro. Eu estava sentada na varanda com uma pilha de papéis espalhados na mesa. Plantas, orçamentos, projeções financeiras, tudo para transformar parte da propriedade em uma pousada boutique. A ideia surgiu numa noite de insônia. Se a vista para a represa era tão valiosa que Henrique e Vanessa queriam tanto, por que não transformá-la em renda? Pousada Jardim da Represa soava bem, não? Estes números parecem promissores, comentou Marcos Silveira, um gerente de banco muito mais simpático que todos os outros que conheci durante a crise. Ele tinha cabelos grisalhos nas têmporas e usava gravatas estampadas com pequenos barcos, o que achei um bom presságio para um projeto à beira d'água. Com a reforma focada apenas na casa de hóspedes e no anexo, você mantém sua privacidade na casa principal e ainda monetiza o terreno. Monetizar. Uma palavra que jamais imaginei usar sobre meu lar ancestral. Mas tempos desesperados exigem ideias inovadoras, e eu estava cansada de apenas sobreviver. Queria prosperar. Helena, que agora considerava muito mais que minha advogada, folheava o plano de negócios que escrevemos juntas. Você deveria ver se consegue financiamento do programa de turismo sustentável da prefeitura, sugeriu, círculos de caneta vermelha aparecendo magicamente nos pontos do projeto que precisavam de revisão. Ela tinha essa habilidade irritante, mas útil, de encontrar falhas em tudo. E não se esqueça de incluir cláusulas de preservação ambiental no contrato do paisagista. A represa é área protegida. Sorri para minha nova amiga, ainda me maravilhando com como a vida tinha um jeito engraçado de te dar exatamente as pessoas que você precisa nos momentos mais inesperados.
Miguel entrou na varanda carregando uma bandeja com limonada e seu bolo de fubá, que deveria ser declarado patrimônio nacional. Desde o incidente, como ele chamava, Miguel tinha se transformado de jardineiro a algo como gerente informal da propriedade, supervisionando as reformas iniciais com um olhar crítico que nenhum decorador de interiores conseguiria superar. O pessoal da marcenaria ligou, Dona Mariana. Os decks novos chegam na semana que vem. Ele sorriu, aquele sorriso genuíno que iluminava seu rosto enrugado. Seu avô estaria orgulhoso. Ele sempre dizia que esta casa precisava de mais gente, mais vida. Engoli o nó que se formou instantaneamente na garganta. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Azul celeste ou azul marinho para as cortinas do chalé 3? Perguntei a Helena enquanto caminhávamos pela propriedade. Agora um pequeno canteiro de obras organizado. Ela me olhou por cima dos óculos com aquela expressão de: sério que você está me perguntando isso? Mariana, eu sou advogada, não decoradora. Esse era literalmente seu trabalho antes, lembra? Corei, percebendo que estava certa. Antes de João, antes de me transformar na esposa perfeita, eu tinha um olho excelente para design. Era estranho como essas habilidades estavam ressurgindo, como músculos adormecidos finalmente sendo esticados novamente. As obras da pousada avançavam, transformando a parte leste da propriedade em 5 chalés aconchegantes com vista para a represa. A casa principal permanecia minha, embora o andar térreo agora abrigasse um pequeno restaurante que serviria café da manhã e jantar para os hóspedes. Miguel, oficialmente promovido a gerente operacional, com aumento e tudo, supervisionava a contratação dos primeiros funcionários, na maioria, pessoas da comunidade local. Era importante para mim que este novo empreendimento beneficiasse não apenas a mim, mas também o bairro que tinha sido lar da minha família por gerações. Nem todas as relações sobreviveram à tempestade. Metade da família de João ainda não falava comigo, convencida pela versão de Vanessa dos acontecimentos. Denise, minha ex-melhor amiga, enviou uma mensagem genérica de "vamos almoçar qualquer dia", que ambas sabíamos ser apenas educação vazia. Mas, para minha surpresa, novas conexões floresceram das cinzas. Tia Cecília começou a aparecer semanalmente com quitutes e conselhos não solicitados sobre como administrar um negócio. Ela, que nunca tinha trabalhado um dia na vida, de repente era especialista em gestão hoteleira? Helena, de advogada emergencial, havia se tornado uma amiga tão próxima que tínhamos até uma noite semanal de vinho e filmes ruins. Às vezes, geralmente tarde da noite, quando todos os barulhos da obra silenciavam, eu me pegava pensando em João. No homem que amei, nas mentiras que construímos juntos, nas partes dele que nunca conheci realmente. Numa dessas noites encontrei sua antiga caixa de recordações no sótão, ingressos de shows, cartões que dei a ele, fotos nossas em tempos mais felizes. Chorei por horas, não apenas pela perda dele, mas pela perda da Mariana que existia antes de todas as traições e descobertas. Aquela Mariana ingênua, confiante demais, já não existia mais. Em seu lugar estava alguém mais cautelosa. Sim, mas também mais forte, mais determinada. Alguém que não deixaria mais ninguém definir seu valor ou ditar seu futuro. 48 horas. Foi o tempo que tive para salvar minha casa, e no processo, acabei salvando a mim mesma também. Então, essa é minha história. Trancadas, traições e um quase R$500.000 em jogo. Olhando para trás agora, da varanda da minha pousada bem-sucedida, às vezes me pergunto se fui longe demais. Trancar todo mundo para fora no dia do casamento foi cruel? Provavelmente. Justificável? Bem, isso é com você. O que você teria feito no meu lugar? Teria simplesmente aceitado perder tudo, saído de fininho com dignidade e recomeçado do zero? Ou teria lutado com todas as armas disponíveis, mesmo as menos convencionais como eu fiz? Talvez você tenha uma história parecida, aquele momento em que teve que decidir entre ser a pessoa legal ou lutar pelo que é seu. Me conta nos comentários. Afinal, a linha entre vingança e justiça é tão fina quanto o papel daqueles convites de casamento dourados que Vanessa distribuiu tão orgulhosamente. E você?
De que lado dessa linha teria ficado?